O filme do Superman tá chegando e com ele a nova interpretação aí pelo David Corenswet. Então surgiu uma duvidinha na minha cabeça. Qual é o melhor Superman live action? Quem é o melhor Clark Kent? Quem é o melhor repórter? O ator que abraçou o conceito do Superman? Quem é esse cara? É o Henry Cavill? É o Christopher Reeve? É o Brandon Routh? Tyler Hoechlin? É o Tom Welling? Não sei. Vem comigo pra gente discutir um pouquinho mais disso. Oi, eu sou o Lucas e se você curte esse universo de super-heróis, filmes, quadrinhos, séries, já deixa o seu inscrito que eu tô confiante que você vai curtir o conteúdo desse canal. Mas vem comigo pra esse ranking. Ó, deixando claro que essa é a minha opinião pessoal, claro, né, com base no que eu vejo de Superman, portanto eu não vou falar de Supermans que eu não vi na telinha, como o próprio Jim Kane de Lois and Clark, por exemplo, eu não vi, então não vou dar opinião e não vou inserir ele nesse ranking. E será que vai ser polêmico, rapaz? Eu não sei, eu tô nervoso, Em quinto lugar, eu tenho que deixar aqui o meu queridíssimo Sam Smallville, as aventuras do Superboy. Tom Welling, do Smallville, né, cara? Porque, pô, é uma série que cresceu comigo ali. Acabou quando eu tinha uns 14 anos, 12 anos, não sei mais ou menos. Mas enfim, eu assisti crescendo Smallville. Eu assisti crescendo, meu Deus, o que aconteceu? Eu cresci assistindo Smallville, cara, e essa série marcou a minha infância. E assim, ele vai ter que ficar em quinto lugar. Vamos relembrar, cara, ele começou lá, desde a adolescência, ele tava no colégio, ele tava afim da Lana, ele já conhecia o Lex desde adolescente, ele tinha lá os seus amigos, aquela menina lá do culto também, que fazia um monte de coisa errada, né? E cara, esse Superman me marcou bastante, porque em muitos momentos, ele realmente era o Superman pra mim. Ele realmente representava tudo isso de, pô, eu tenho que tomar uma decisão certa. Mas ele ainda tava no momento em que ele tava aprendendo a ser um super-herói. Ele estava aprendendo o que era uma decisão correta, o que ele devia fazer para ajudar o maior número possível de pessoas e não deixar ninguém na mão, o que fazer com aqueles poderes. Ele já demonstrava essa inocência, esse senso de bondade, de justiça que o Superman tem. Mas ele tá em quinto lugar, em último lugar aqui na minha lista, pelo fato de que ele não era ainda o Superman, ele era o Superboy, ele tava aprendendo, né? E querendo ou não, 10 temporadas de Smallville, deu tempo de ter coisa muito boa e tempo de ter coisa muito ruim também no meio, né? Chegou um momento que ele tava enfrentando o apocalipse, antes mesmo dele virar o Superman, né? Então já não tava bem, tinha o Darkseid de fumaça também. Mas o ponto não é a série, o ponto é o personagem, né? Pra mim ele vai ficar em último porque ele não é o Superman ainda, então ficou meio que mais fácil de eliminar ele dessa sequência. Apesar de eu adorar Smallville, é uma série que me marcou bastante quando eu era mais novo. Ah, em quarto lugar eu coloquei o Superman de Superman Returns, o Brandon Routh, porque assim, ele deveria ser uma continuação do Superman do Christopher Reeve. E essas são botas grandes demais para uma pessoa vestir, principalmente uma pessoa que ainda é um pouco amadora. O Brandon Routh na época, ele era basicamente um estreante, até hoje ele não é um grande ator, assim, ele é bom, ele faz o serviço bem feito, feijão com arroz ali, mas ele não é aquele grande cara espetacular. Ele era fisicamente muito semelhante ao Superman do Christopher Reeve, o uniforme inclusive era muito parecido, mas ele deu azar, que primeiramente ele não era tão talentoso assim quanto o Christopher Reeve, né, pra ser uma sequência direta dos filmes. E a gente tava naquela época do metade ali, meiuca dos anos 2000, em que a galera começou a querer fazer coisa mais realista, um pouquinho mais sombrio, um pouquinho menos colorido. E aí já começou uma parada que não combina muito com o Superman, cara. É uma combinação que não casa muito. Pra mim ele fica atrás por conta disso. Ele ainda tem ali um certo carisma, ele ainda tem a personalidade muito inspirada no que foi o Superman do Christopher Reeve, mas é meio que aquilo, né? É um meia bomba ali, tanto pela atuação quanto pelo roteiro. Mas ele teve uma redenção lá na CW, né, com aquela série lá do Crise nas Infinitas Terras, e ele foi o Superman do Kingdom Come, né, cara? E o uniforme tava absurdo, mano. E ele interpretou bem o Superman, apesar dele sempre parecer meio bonachão, né? O Brandon Routh, até quando ele era o Átomo lá na série da CW, ele era meio bonachãozão, assim, não trazia muito peso pras paradas. E o Brandon Routh também, como o Clark Kent, também tem toda aquela história do filho, dele querer sair com a mulher que tá casada, umas paradas meio erradas, assim, que dão um downgradezinho ali nele de posição, cara. Não pega muito, não. Mas, no geral, ele era um bom Superman, só não chegava muito perto dos 3 primeiros que eu vou colocar aqui na lista. Em terceiro lugar, a gente vai ter o Superman do Henry Cavill. Como eu disse, os Snyder fãs vão acabar comigo, me jogar pedra. E assim, principalmente, ele tá em terceiro lugar ainda. Os pontos positivos dele, pra mim, são Homem de Aço e algumas ceninhas ali da versão do Joss Whedon do Justice League, que são as versões que são mais parecidas, pelo menos, com o que eu esperava de um Superman. Mas antes de você tacar pedra em mim, não taca. Eu acho uma interpretação válida a que o Snyder tem do Superman. Não acho que é a que eu queria, tá? Baixou a pedra?
abaixa a pedra, vai com calma. A versão que eu espero do Superman é essa, a versão de um cara que ele carrega o mundo nas costas e ele ainda tá sorrindo ao entregar um ursinho de pelúcia pra uma garotinha. Ele se destrói pra fazer o trampo dele, ele tá sorrindo pra todo mundo e pra inspirar essa galera. E o Superman do Henry Cavill não tem isso. A cena mais próxima que tem dele interagindo com uma criança é a cena de abertura de Joss Whedon's Justice League, que é um Frankenstein do caramba. Que nojo. Mas aquela cena, apesar do bigode apagado digitalmente, é uma cena bonitinha. É uma cena em que ele interage com a criançada, ele sorri de verdade, com o bigode apagado digitalmente, é claro, mas ele sorri. É um desperdício, né? Cara, eu gosto bastante do Henry Cavill lá em Homem de Aço. Eu acho ele carismático. Não é um grande ator assim, mas, pô, ele faz o trampo dele muito bem. Principalmente antes dele ir pra Batman vs Superman, né? Onde ele tem lá já claramente suas identidades separadas. Mas ali em Homem de Aço ele ainda não tem essas identidades separadas. Ele, o Clark e o Superman ainda são a mesma pessoa, né? E francamente eu gosto muito da mitologia de Krypton ali que trazida. Apesar das naves terem os formatos meio esquisitos, né? Os robôs também. Gosto muito do Zod nesse filme, a ação desse filme é absurda, o Superman na ação disso aqui é sensacional. Pra mim é uma oportunidade perdida, assim, porque depois que ele vai pro Clarim Diário trabalhar, ele basicamente é o mesmo cara, né, ele não muda de postura, ele não muda a fala dele, ele ainda é o mesmo cara confiante que é o Superman, então a desculpinha que a gente teria pra ter uma suspensão de descrença pra falar, cara, ninguém sabe que esse cara é o mesmo cara que aquele, nem tenta dar essa desculpa. É um Superman que cada vez mais vai ficando pra baixo, vai questionando o seu papel de ajudar as pessoas num sentido de não se eu devo ajudar e desrespeitar leis, mas se eu devo ajudar porque essas pessoas merecem ou não que eu ajude elas. Elas não querem ser ajudadas. É um questionamento que tá sempre nesse Superman do Henry Cavill, pelo menos até o final de Batman vs Superman ali. Mas enfim, eu sei que agora os Snyder fãs vão pegar a pedrinha de volta que eles tinham colocado no chão, mas eu peço, por favor, não me machuca, amigo. Por favor, tô pedindo pro senhor. Porque o segundo lugar é o Tyler Hoechlin. Tyler Hoechlin, Superman da CW, está na frente do Henry Cavill no meu ranking de Supermans. Não tinha como ser diferente. Tyler Hoechlin começou como Superman lá em Supergirl, né? Mas ele brilhou de verdade quando começou Superman e Lois. Uma série focada no Superman com os seus dois filhos adolescentes na escola e descobrindo seus poderes. Coloca o Superman numa posição dificilmente a gente vê ele, que é ele tendo que ser um pai, ele tendo que ser responsável por uma família e salvar o mundo ao mesmo tempo. E como eu disse, ele tá segurando o mundo nas costas e ele não se abala por isso. Ele não deixa que as pessoas que ele salva vejam que ele tá se esforçando demais. Sinceramente, desde a primeira cena do Superman nessa série, de Superman e Lois, ele pra mim é quase o melhor Superman que a gente já teve em live action. A interação básica que ele tem com o molequinho, o bonezinho, que ele coloca o boné na cabeça do menino, fala, ô, bom dia, minha mãe que fez minha capa. Você deixou cair. Valeu. Que traje bacana, cara. Obrigado. Foi minha mãe que fez. É Superman, é bondade, é esperança, é você assistir isso e se sentir bem, cara. E pra mim Superman é isso. Ele pode não ser o Superman visivelmente mais parecido com a ideia que a gente tem de Superman quando a gente vê nos quadrinhos, na animação, mas pô, a escrita desse personagem pra mim é sensacional. E é por isso que ele garantiu aí o segundo lugar. Primeiro lugar, não podia ser mais óbvio. Claro que é o Superman do Christopher Reeve, cara. Você acha que eu sou maluco? Você acha que eu sou doido? É óbvio, o Christopher Reeve, ele é esse cara. Ele é esse cara. Cara, o Christopher Reeve, ele viveu esse personagem. Ele é esse personagem. Cara, imagina você ser uma criança nos anos 70 e você vê um cara voando, carregando um helicóptero e salvando o piloto do helicóptero e salvando a Lois Lane e dando bom dia pra senhorinha e salvando o gatinho. E ele é o exemplo perfeito do que é o Clark Kent, do que é o Kal-El, do que é o Superman. Ele é quase perfeito se você contar todos os filmes e ele é perfeito se você contar o 1 e o 2. Ele vai ser esse cara que vai fazer 1000 coisas. Ele vai pra Metrópolis trampar de repórter e aí a Lois Lane maluca vai se jogar da janela porque fala: amigão, eu sei que você é o Superman, eu vou provar. Ela se joga da janela, o Super dá um jeito de salvar ela sem precisar expor a identidade. Ele finge que ele tomou um tiro, cara. Ele é esse cara, esse personagem, ele é esse filme, né? O filme como um todo, 1 e o 2, do Richard Donner, é um filme inocente, é um filme divertido, esperançoso. Tudo isso é refletido principalmente pela atuação do Christopher Reeve como Superman. Essa interpretação dele traz esse clima de inocência, de simplicidade, de bobo, até certo nível, se você quiser chamar assim. Ele é espetacular como Superman. Todas as interações que ele tem com o Perry, com a Lois, com o próprio Lex Luthor, com o Zod no segundo filme. Christopher Reeve até hoje é o melhor Superman do cinema. Pode ter tido alguns probleminhas lá em Superman 3 e 4?
Pode, mas a gente ignora. Eu queria falar muito do Christopher Reeve, porque vale muito a pena assistir o documentário Super/Man, da história dele, cara. É uma história muito emocionante, porque esse homem foi guerreiro, cara, é absurdo. O que ele representou pra milhares de gerações, dificilmente vai ser repetido. Claro que ele vai ser o primeiro lugar aqui pra mim. Mas faltou o David Corenswet, né? Tô bem positivo, como você pode ver em alguns vídeos meus aí, sobre esse Superman, porque pra mim o James Gunn pegou tudo que importa do Superman. Ele entende esse personagem, ele escreveu esse personagem entendendo quem é esse cara, pra mim, pelo menos, como essa pessoa que ama essa versão do Clark Kent. E o David Corenswet parece uma versão nova do Christopher Reeve, uma versão moderna, uma versão pra novas gerações do que o Christopher Reeve foi lá atrás. Não sei se vai ter o mesmo impacto, dificilmente vai ter, mas eu espero que seja uma nova era de super-heróis aí no cinema, moldados com esperança de verdade, não só com um S no peito. Porque dizer que o seu S no peito significa esperança se durante 3 filmes você mal inspira as pessoas e mais deixa elas agirem como se você fosse uma deidade, você não é esse cara que eu tava querendo ver. E pra mim o James Gunn tá acertando isso. Eu quero muito ver esse novo universo seguir, que dê muito certo, que sejam todos filmes muito bons, que sejam um Superman que cada vez mais inspire a molecada, e até a gente que é mais adulto mesmo, nós marmanjo que gosta de super-heróizinho e quadrinho, que vai assistir o filme, a ser gente melhor, a tratar as pessoas com mais respeito e etc. Pô, tô cheio de esperança pra esse filme aí novo do Superman. E você? Qual é o seu ranking de Superman aí? Quem é o melhor pra você? É o Henry Cavill? Pode ser, comenta aí se você concorda ou discorda veementemente de alguma coisa que eu falei. Também comenta aí, deixa o seu like se você curtiu o vídeo e se inscreve no canal pra ter mais discussões como essa. Tamo junto, abraço!